serviço de transporte aquaviário no estado vai passar por outro processo licitatório para a troca da concessionária. Para falar sobre o que é preciso mudar para oferecer melhores condições aos passageiros e impedir prejuízos à população, o Alerj Entrevista de hoje recebe o deputado Gilberto Palmares. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui conosco na TV Alerj. Vamos começar falando sobre essa questão da substituição da concessionária. A gente sabe que essa é uma oportunidade de se rever pontos que não deram certo na atual concessão. A CCR Barcas, por exemplo, quando assumiu o contrato, a passagem das barcas, né, na travessia Rio-Niterói custava R$ 2,80 e deu um salto para R$ 4,50. Como impedir que esse tipo de coisa volte a acontecer nessa nova licitação? Primeiro, eu queria dizer que nós estamos radicalmente contra a realização de qualquer licitação precipitada, né? Eu acho que antes de qualquer licitação é preciso que todos os atores que têm importância nesse processo, inclusive os usuários das diversas áreas, sejam ouvidos a respeito. Nós provocamos já uma audiência aqui na Assembleia Legislativa, foi a pedido nosso que a Comissão de Transporte realizou uma audiência, e ali ficou claro que a forma como o Estado, de maneira precipitada, de maneira assodada, mais uma vez se submetendo simplesmente ao interesse da empresa concessionária e deixando de lado os usuários, queria fazer a licitação, ia causar prejuízo. Por exemplo, em 98, quando foi feita a licitação, 19 anos atrás, o contrato de concessão previa novas linhas. Previa uma linha para São Gonçalo, previa linhas para Caxias, para a Baixada Fluminense. 19 anos depois, nenhuma dessas linhas saiu do papel. Apenas uma linha seletiva para Charitas, onde o preço é livre. Só para as pessoas saberem, o preço da passagem na linha de Charitas hoje é R$ 16,50. Foi a única que saiu porque interessava a concessionária. Então agora o governo do estado quer fazer uma licitação repetindo o que estava em 98, dizendo que quem ganhar vai poder fazer estudos para, eventualmente, de acordo com a sua vontade, implementar essas linhas. Isso não está como um ponto obrigatório do contrato? Nós defendemos que uma nova licitação tem que dizer textualmente, tem que existir tais e tais linhas. É um absurdo que a linha de São Gonçalo não esteja prevista como obrigatório. São Gonçalo, o município mais populoso do estado, depois da capital. São Gonçalo, principalmente depois que a história da linha 3 do metrô foi passada adiante, é preciso ter uma ligação direta de São Gonçalo para o Rio de Janeiro. Pelo custo da passagem, que possibilita aí que a população de São Gonçalo venha até o centro do Rio pagando uma única passagem, e também para reduzir o congestionamento em vários pontos que de São Gonçalo até o Rio. Então esse é um dos aspectos sobre os quais a gente está batendo e não aceita. Um outro ponto, não dá para pensar qualquer modal de transportes sem pensar a sua integração com os demais modais. Nós falamos para a Secretaria de Transporte que absurdo é esse, de agora tem um VLT, tem uma estação do VLT, que é aqui no próprio terminal das barcas, né? E não existe nem está previsto integração. Então, seja para o VLT, seja para o número de passageiros das barcas, é fundamental essa integração. Eles estão reclamando que o número de passageiros das barcas caiu com o final das linhas de ônibus que tinham aqui no Mergulhão. É verdade. Então, mais uma razão para ter a integração com o VLT. Então, e o próprio VLT talvez não esteja operando na sua capacidade máxima, né, no que poderia a população usufruir desse equipamento, talvez também por conta do custo, né, de fazer essa integração. Para alguém que venha, grande parte dos usuários da linha Niterói-Rio são moradores de Niterói, são moradores de São Gonçalo, muita gente de São Gonçalo, de Itaburaí. Alguém que trabalha no centro da cidade, mas não exatamente próximo da Praça 15. Salta da barca, pega o VLT até a Central do Brasil, até a rodoviária. Quem for viajar, pegar o aeroporto também via VLT. Então não tem sentido pensar uma nova licitação das barcas sem, já na licitação, pensar também a necessidade de novas integrações. Deputado, o senhor enviou uma representação ao Ministério Público e à Defensoria
também fazendo um pedido em relação à análise das contas das barcas, não é isso? É outra curiosidade. Em dezembro de 2011, você mesma lembrou aí que foi quando mudou totalmente o sistema tarifário, as tarifas eram pulinhas, passou a ter uma tarifa única. E na época a tarifa aumentou 60%. Nós achávamos que tinha que ter uma nova licitação e não teve. Aí foi feita uma lei, aprovada aqui na Assembleia Legislativa, para autorizar essa mudança na questão tarifária. Nós aprovamos aqui várias emendas que o governo do Estado até hoje não respeitou. Uma das emendas dizia lá textualmente que era necessário fazer uma auditoria em todas as contas realizadas ao transporte aquaviário, na questão das linhas, nas linhas seletivas, nas chamadas receitas acessórias, e que essa auditoria deveria ser apresentada numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Isso não foi feito até hoje. Como é que a gente vai aceitar uma licitação com, de novo, a concessionária dizendo que teve prejuízo, que quer ser ressarcida pelo Estado, sem que essa auditoria tenha sendo feita? Então, nós fizemos uma representação ao Ministério Público e à Defensoria Pública, apresentando essas informações, e uma das nossas propostas é que não possa haver nenhuma licitação sem que a auditoria seja feita e apresentada. É porque, inclusive, essa alegação da empresa de que há prejuízos, tanto a Assembleia Legislativa como a própria população não sabe até hoje exatamente quanto a concessionária arrecada, por exemplo, não só com a tarifa paga, né, pelos usuários, mas também com todo o comércio, né, que acontece dentro das estações, essa concessão de espaços, né, que acaba gerando receita também para a empresa. Nenhuma, a transparência zero. Eles ganham dinheiro com o estacionamento, com a exploração de lojas, com a exploração de comercial, com restaurantes de alto luxo, como tem ali, por exemplo, na estação de Charitas. E eu me lembro que na CPI das barcas nós exigimos esses contratos, mas os contratos são redigidos de uma forma tão que você lê, então tem que ser dado transparência essa questão. É o usuário quem acaba sendo prejudicado. Eu queria só colocar mais um aspecto. E é bom a gente ver, quando a gente discute transporte aquaviário, barcas, a principal linha é a linha Niterói-Rio, Rio-Niterói, mas que há outras linhas que são importantes. Moradores de Paquetá têm como único meio de transporte para chegar ao Rio de Janeiro, ao continente, o transporte aquaviário. Moradores da Ilha do Governador, inclusive para fugir ao congestionamento da Avenida Brasil, têm ou poderiam ter, se fosse explorado com decência. Então, nós queremos saber também, nessa nova licitação, como é que vão ficar essas linhas que não sofreram nenhum investimento desde a concessão em 98, que são tratadas como os patinhos feios do sistema. Assim como é bom lembrar que tem a linha também lá de Angra dos Reis, Ilha do Abraão, Mangaratiba. Essa questão, por exemplo, da Ilha do Governador, muitas pessoas acabam enfrentando o congestionamento justamente por não haver uma regularidade maior de horários para que elas possam vir para o centro da cidade, né? Não, foi cometido várias coisas. Como é que pode ter prejuízo se, por exemplo, desde a concessão em 98, as barcas de madrugada acabaram? Isso significou prejuízo para o usuário e redução enorme no custo operacional das empresas. A grade de horários em todas as linhas foi mexida a menor. Ilha do Governador, por exemplo, agora são 3 ou 4 viagens só por dia. Reduz o custo da concessionária e prejudica o usuário. Eu tenho certeza, eu afirmo que a população da ilha, em boa parte, se utilizaria das barcas se o transporte fosse decente, se a grade fosse maior, se o tempo de viagem da ilha até a Praça 15 fosse menor. É um absurdo que as embarcações mais modernas e mais velozes, que podiam reduzir a metade o tempo, não fazer. E, de novo, eu falo a integração. Tem que ter integração na ilha, dos ônibus, nas linhas de ônibus da prefeitura até o terminal das barcas, e tem que ter integração também aqui na Praça 15. E falando sobre essa possibilidade de mais passageiros utilizarem o transporte aquaviário, o senhor citou o alto custo da tarifa de Charitas
para o centro do Rio. Esse custo impede, né, que muitas pessoas utilizem o transporte para sair daquela região. Inclusive, acabou se tornando um debate no município de Niterói, porque foi construído um túnel justamente para trazer a população, né, da região oceânica, que tiraria muito o fluxo de carros da ponte, né, dentro do município de Niterói, mas essas pessoas continuam não utilizando o serviço do transporte aquaviário por causa da tarifa, né? Eu acho que tem toda a razão. Tem vários projetos de lei tramitando aqui na casa, importantes para equacionar o problema. Tem um assinado por vários parlamentares, eu sou um dos que assino, propondo que a linha Charitas continue sendo uma linha seletiva, mas que a tarifa seja no máximo o dobro da tarifa social. Ou seja, hoje seria aí na casa dos R$11, que já é uma tarifa cara. E eu quero dizer o seguinte, esse investimento público extremamente importante, caro, cobrado pela população de Niterói há muitos anos, que é o túnel Charitas-Cafubá, perde boa parte do seu efeito se você, quando chegar em Charitas, não tiver a ligação para o Barca no Rio de Janeiro. Acaba aumentando o congestionamento, porque pessoas que vêm de carro vêm até ali e vêm até o centro de Niterói. E aí eu digo o seguinte, é responsabilidade de quem é autoridade nessa área discutir essa questão. O governo do estado tem uma responsabilidade central, porque é dele a responsabilidade das barcas. E as administrações das prefeituras também tem. Então, Charitas-Cafubá é uma obra importantíssima, mas ela não terá o seu efeito se nós não conseguirmos, nessa nova licitação das barcas, equacionarmos o problema. Não dá para imaginar que as pessoas vão vir de lá, de repente, de ônibus, e ali pagar R$16,50 para vir, R$16,50, R$33, entendeu? É uma despesa muito grande, né? Deputado, o senhor presidiu, como a gente já disse aqui, a CPI das barcas aqui nessa casa e agora o senhor enviou um ofício para a Secretaria Estadual de Transportes pedindo para que o relatório final, as sugestões dentro do relatório final fossem, né, levadas em consideração nessa nova licitação. Eu queria que o senhor destacasse alguns pontos que o senhor considera mais relevantes, né, mais importantes para a população nessa nova licitação. Primeiro lembrando que a CPI, embora já tenha 8, 9 anos do seu término, as suas proposições continuam absolutamente atuais. E elas foram construídas com um debate intenso. Foi realizada audiência pública em São Gonçalo, na Ilha do Governador, na Ilha do Abraão, aqui na Assembleia Várias, para ouvir todos os setores. Foi ouvida a academia, os estudiosos de transporte das universidades, todas as autoridades de transporte. Então, as propostas contidas no relatório da CPI são fruto de um intenso debate. Algumas a gente conversou aqui. Por exemplo, a linha de São Gonçalo ela é imperativa. Não dá para imaginar um sistema aquaviário aqui sem que tenha a linha para São Gonçalo viável e extremamente necessária. Tem algumas linhas seletivas. O pessoal esquece que antigamente, tanto Paquetá como Niterói tinham duas alternativas. Você tinha a linha social e você tinha o que o pessoal chamava do aerobarco, que fazia a transposição em 7 minutos, 6 minutos, e permitia a pessoa que estivesse correndo e coisa e tal. Essa é uma outra questão. Você tinha horários alternativos, tarifas alternativas? Algum nível, né, de concorrência existia para Paquetá e existia para Niterói. Então, uma das proposições da CPI é que essa questão seja retorna. Eu acabei de dizer que até hoje as estações não sofreram nenhum tipo de reforma que era prevista lá no contrato de concessão. Nenhuma. Reforma zero para melhorar o atendimento em Paquetá. Mudaram da Ribeira para Cocotá o terminal na Ilha do Governador, piorando e sem estabelecer uma estação decente. Eu vou repetir de novo uma palavra, não é como nenhuma panaceia, mas a questão da integração de todos os sentidos. Integração com os vários modais e integração até com o estacionamento. Porque muita gente vem de carro, né, na ilha, em Niterói, e pega a barca. Deveria ter um preço especial para quem vai embarcar, né? Porque não tem uma integração do próprio estacionamento com a questão das barcas. E a outra questão é uma questão de democratizar o espaço. De ter algum processo em que o usuário seja regularmente ouvido.
Deputada, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esses pontos do relatório final da CPI no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.